tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Aleluia. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se e, tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como logo sarara. E ele disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Pode sentar, irmãos. Nós vamos ver aqui 2 milagres, né? 2 milagres. Vamos ver da filha de Jairo mais para frente, mas eu não vou entrar em detalhes sobre a filha de Jairo. O Senhor ministrou no meu coração foi sobre a mulher do fluxo de sangue. Nós vamos ter uma mulher que ela já havia sofrendo há 12 anos com o fluxo de sangue. E ela havia gastado todo o seu dinheiro, todo o seu recurso com os médicos. Né? E eu acredito, né, que naquela época já não tinha mais, ela já não tinha onde tirar dinheiro mais. E aonde que ela ia, não tem jeito. Não tem jeito, irmãos, eu passei por isso, é horrível. Não tem jeito, não tem jeito. E o que me chama mais atenção nesse texto é que aquela mulher, ela não perdeu a esperança. Porque uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos, nós já entendemos que era uma mulher fraca, que ela devia ser branca igual um papel, porque era totalmente anêmica, né, e ela não tinha forças. E para piorar, ela ainda vivia numa sociedade que a mulher, quando menstruava, ou tinha o seu fluxo menstrual, ela era isolada da sociedade. Né? Ela não podia, se ela sentasse aqui, ninguém podia sentar, porque era considerada imunda aqueles dias da mulher. Né? Imagina uma mulher, 12 anos. Então ela era imunda há 12 anos. Ela já tinha perdido o contato com a sociedade, ela já não convivia mais com a sua família, ela já não convivia mais em sociedade. Aquela mulher, além de ter uma grande anemia, de ter fraqueza, ela também deveria sofrer de depressão, porque ela foi totalmente isolada da família, da sociedade. E nós não sabemos se essa mulher havia família, porque a Bíblia não relata. Mas eu acredito que se ela tivesse um marido, ela já teria sido o quê? Abandonada. Porque ninguém iria suportar viver com uma mulher naquela situação há tanto tempo. Irmãos, eu já tive uma situação, tive que tirar o meu útero. Eu fiquei com anemia crônica, não é fácil. Não é fácil. Então eu acredito que aquela mulher, o que ela deveria ter passado, estava passando era humilhação, abandono, tantas coisas que aquela mulher estava vivendo. Mas aquela mulher, ela não perdeu a esperança. Aquela mulher, ela não perdeu a esperança. Ela não tirou a sua vida. No fundo, ela cria que de alguma forma ela iria ficar curada. Tanto que o texto relata que ela foi em todos os médicos, que ela gastou todo o seu recurso. Ou seja, nós não sabemos o poder aquisitivo dela, mas não deveria ser pobre, porque ela gastou todo o seu recurso. Mas, ouvindo ela falar que Jesus iria passar por lá, e ela, o que ela fez? Se esse homem está fazendo milagres, basta eu tocar na orla dele. Basta eu tocar na orla dele e eu ficarei curada. Irmãos, quantas de nós talvez iria querer receber uma oração de Jesus por imposição de mãos? Iria querer ter um particular com Jesus, contar toda a sua história para ele. Mas não, irmãos, a fé daquela mulher era tão grande. Aleluia, glória a Deus. A fé daquela mulher era tão grande que ela falava: basta eu tocar. Basta eu tocar nas vestes de Jesus. Aleluia. Se você entrou aqui nessa noite com algum problema, talvez o seu problema não seja uma hemorragia, mas seja um coração sangrando. Talvez seja uma família destruída, ou seja um vício, ou
seja qual for o que está fazendo você sofrer, seja há muitos anos ou há pouco tempo, Jesus está aqui. Ele se faz presente neste lugar. Basta você tocar na orla de Jesus. Basta você tocar. Onde canta lá, Palestina, aleluia. E aquela mulher, ela se esforçou muito. Imagina uma mulher fraca, debilitada. Ela tinha que enfrentar uma multidão, irmão. Irmã, qual é a sua multidão? Qual é a multidão que você precisa enfrentar hoje para poder vencer a sua dificuldade? Para você vencer o problema que tem sido uma hemorragia para você há tantos anos. Ela precisava vencer uma multidão. E ela não deixou se impressionar pela multidão. Detalhe, ela não podia encostar em ninguém porque ela era imunda. Nós não podemos esquecer disso. Eu acredito que ela foi engatinhando. A Bíblia não fala. Eu acredito que ela foi engatinhando. No meio da multidão, em tempo de ser pisoteada, em tempo de alguém perceber, porque as mulheres que ficavam naquela situação, elas eram diferenciadas, para que ninguém tocasse nela, para que ela não pudesse tocar em ninguém. E o medo de ser descoberta, ela venceu o medo. Ela venceu a multidão. Ela venceu o medo de mais uma vez ser excluída, de mais uma vez ser mandada embora daquele lugar. Mas ela não se importava com a multidão. Ela não se importava com as dificuldades. Ela não se importava com aquilo que estava tentando impedir ela chegar até Jesus. O propósito dela era a cura. O propósito dela era a cura. Ela queria ficar curada. Ela queria ficar liberta daquele mal. Aleluia. Glória a Deus. E ela foi engatinhando assim, acredito eu. A Bíblia não fala pequenos detalhes, mas eu sou uma mulher de detalhes. E quando ela conseguiu tocar na orla de Jesus, no mesmo instante, o sangramento estancou. Nós tivemos ali um milagre instantâneo. Oh, aleluia! E o mesmo Jesus que estava lá é o mesmo Jesus que está aqui hoje. Que Ele pode tocar na sua ferida. Ele pode tocar na sua dor. Basta você tocar nele primeiro. Basta você ter a atitude de fé que aquela mulher teve. Irmãos e irmãs, muitas das vezes nós queremos um milagre, mas nós não queremos passar pelo processo de enfrentar a multidão, de enfrentar não, de ouvir você excluída. Você não merece, você não é nada, porque eu acredito que aquela mulher se sentiu nada. Uma mulher que não podia fazer nada, devia ficar deitada dia e noite, porque a fraqueza era tamanho. E também, irmãs, oh, aleluia, glória a Deus. A própria doença, a anemia, ela traz outras consequências. Quando você tem anemia, você fica com outras doenças. Fica debilitado devido ao problema já da anemia. Então aquela mulher, ela não tinha só um problema de anemia. Ela não tinha só um problema no útero. Ela tinha o corpo todo dela doente. Oh, aleluia. Mas no momento que ela tocou em Jesus, ela foi curada. Mas aí, Jesus, saiu o que de Jesus? Virtude. Irmãos, ela tocou em Jesus de uma forma sincera. Ela tocou em Jesus, não foi de qualquer maneira. Ela tocou em Jesus com o coração puro, com o coração limpo. Ela tocou em Jesus com toda a fé que ela tinha no coração dela. E Jesus pergunta: quem é que me tocou? Aleluia. Aleluia. E Pedro, como sempre, ele virou e falou assim: mestre, a multidão te aperta e o Senhor quer saber quem te tocou. Oh, aleluia. Os discípulos sempre impediram alguém de receber um milagre. Eu sempre falo, cuidado, porque na igreja tem os discípulos que não querem que você receba o seu milagre. Cuidado com o que você ouve quando você está prestes a receber o seu milagre. Cuidado com quem digam com você. Eram os discípulos de Jesus, mas eles sempre